Tornar uma mulher imparável, que não vai parar, que é determinada e que vai atrás dos seus objetivos até conseguir. Então esse vídeo é pra ti. Deus, eu já tô com meu cafezinho aqui, pega o teu e vamos conversar nesse papo gostoso de hoje, de como se tornar uma mulher imparável em direção aos seus sonhos. Uma mulher que é determinada, que se ela quer alguma coisa, ela vai conseguir. Sabe como que tu consegue isso? É um segredo que eu vou te trazer nesse vídeo aqui. E tu pode estar pensando que eu vou te falar sobre ter foco, sobre ter determinação, sobre ter disciplina, mas o nosso papo não é sobre isso. É evidente que a gente precisa de foco, é evidente que a gente precisa de disciplina, mas existe algo por trás da disciplina, do foco, que vai muito além do que teu consciente pode ver. O que está por trás de qualquer procrastinação, falta de vontade de fazer, vai muito além de eu tô com preguiça de fazer, ou eu não consigo fazer. O que te impede de realizar as coisas que tu deseja é só uma coisa: os teus medos. Os teus medos inconscientes. Aqueles medos que regem a tua vida. Na nossa conjunção familiar, a gente carrega muitos medos, muitas crenças familiares, que muitas vezes são só crenças da nossa cabeça. Muitas vezes são coisas que estão só na nossa mente, mas que não estão na realidade. E aí, toda vez que tu vai tentar fazer uma coisa diferente, toda vez que tu vai tentar ir atrás do teu sonho, as tuas crenças, os teus medos ficam lá te travando. E tu começa a colocar a culpa no outro, né? É muito fácil a gente ficar nesse lugar de eu não consegui por causa do fulano, por causa do ciclano, porque tal coisa aconteceu. Não, meu amor. Aqui a gente vai entender se tu é uma deusa desse canal, se tu não tá inscrita aqui, o que tu está fazendo mulher na tua vida que não tá nesse canal se transformando nessa potência. E nesse vídeo aqui tu vai entender que não é sobre o outro. Não é sobre o outro. E felizmente não é sobre o outro. Porque se não é sobre o outro, quer dizer que eu tenho poder de mudança, eu tenho poder de escolha. Eu posso olhar para aquilo que me atrapalha, para os meus obstáculos. E eu te falo isso porque por muito tempo eu estudei sobre questão de disciplina, sobre ter responsabilidade, sobre ter foco, sobre fazer as coisas todos os dias. Só que se tu não tem muita consciência daquilo que te trava, daquilo que te dá medo, qualquer coisa te derruba. Qualquer coisa que aconteça naquele dia pode te derrubar. Na tua vida pode te derrubar. E eu quero que tu entenda que tu é uma mulher que tem potência. Tu é que nem uma árvore, que não importa a tempestade, não importa a chuva, não importa o que aconteça, essa árvore pode balançar, mas ela vai se manter intacta. E sabe por que ela se mantém intacta? No fundo, ela sabe quem ela é. No fundo, ela tá presa nas raízes dela. E é por isso que eu sempre trago nesse canal, e por isso eu quero que tu esteja aqui, autoconhecimento. Porque quando eu tenho domínio de mim, ou seja, eu tenho domínio das minhas potências, mas não só das minhas potências, como eu tenho domínio dos meus medos, das minhas inseguranças, a única pessoa que pode ser meu obstáculo sou eu. Então, se eu me tiro desse lugar de obstáculo, se eu não sou aquela pessoa que vai me desvalorizar, que vai trazer os meus medos, então se eu não for a minha própria inimiga, se eu não ficar o tempo todo me deixando derrubar pelos meus medos, pelas minhas inseguranças, eu vou me tornar uma mulher imbatível. Porque tudo aquilo que eu quiser, eu vou conseguir, porque só depende de mim. E aí a grande questão que eu quero que tu entenda e que vire uma chave dentro do teu coração é que não é sobre o outro. Tu não é uma vítima. Eu não sou uma vítima. Nós somos responsáveis. E olha que delícia saber que eu não sou uma vítima. Porque uma vítima, ela não tem que fazer, ela vai ser presa pro resto da vida. Mas uma pessoa que é responsável pela sua vida, ela pega tudo que ela viveu, todos os traumas, todos os momentos difíceis, e ela usa isso como força, ela usa isso como autoconhecimento. Então todos os momentos que tu passou na tua vida, que te deixaram com medo de alguma coisa, te deixaram insegura de alguma forma, tudo isso te mostrou aquilo que tu tem que curar. E como é que eu percebo então, Giovana, os meus medos? Como é que eu tomo consciência de algo que tá me dominando? E a forma que tu vai dominar esses medos, que tu vai entender eles, é simplesmente observando. Tu precisa te observar, tu precisa entender quais são os teus padrões. O que acontece no dia que tu fica de tal jeito? O que acontece nessa situação específica na tua vida que tu sempre atua de uma forma? Tu precisa começar a te observar e a dar nomes a esses lugares. Eu vou te dar um exemplo bem simples da minha vida, mas que pode deixar bem claro o que eu tô falando aqui. Quando eu era pequena, minha irmã teve apendicite, ela teve que fazer uma cirurgia às pressas e aquilo me marcou muito, aquilo me deu um trauma, um medo. E eu achava que toda vez que eu tava sentindo alguma coisa, eu ia estar com apendicite. Eu achava que toda hora eu falava, agora é minha vez, agora eu tô com apendicite. E aí eu ficava naquele medo, mas era uma coisa meio inconsciente, assim. Eu sentia alguma coisa e falava, meu Deus, agora é apendicite, agora é que eu vou. E o que aconteceu? No momento que eu tomei consciência que eu tava fazendo isso, que toda vez eu tava me aterrorizando por causa daquilo, eu simplesmente falei, ok, eu tenho medo de ter apendicite. Ok, tá bom.
E se eu tiver? O que vai acontecer de tão ruim? Pô, eu vou pro hospital. Aí eu me imaginei eu indo pro hospital, vou fazer a cirurgia, vai dar tudo certo. E naquele momento que eu trouxe aquele medo, eu enfrentei aquele medo, eu trouxe o medo pro meu colo e disse assim, peraí, eu vou te dominar? Tu não vai me dominar? Simplesmente acabou aquela questão. Porque eu nunca mais pensei sobre aquilo. Porque quando vinha algum receio, eu falava, bom, então se acontecer, tô aqui com fulano, vai me levar pro hospital, sabe? Só que o que acontece? Como não é uma coisa, os teus medos não são coisas tão físicas, eu tenho medo de apendicite. Não, são coisas muito mais subjetivas, né? Muito mais sutis. Tu não consegue colocar eles assim no teu colo de forma tão fácil. Mas quando tu começa a cada vez mais observar, olha, eu tenho medo de rejeição. Toda vez que eu vou sair, vou tentar num date, eu tenho medo de rejeição. Então eu me fecho, eu me saboto. Então tu precisa começar a colocar no colo os teus medos. Porque enquanto tu não enfrentar os teus medos, enquanto tu não enfrentar tudo aquilo que te aprisiona, tu vai ser prisioneira de ti mesma. E não é de ninguém, não é do governo, não é da tua amiga, não é da tua mãe, do teu pai. É de ti mesma. Porque a gente tem esse poder. Isso que é maravilhoso. Por isso que eu falo que quando a gente entra no nosso poder da energia feminina, de acolher os nossos medos, de acolher as nossas inseguranças, a gente tem o poder nas nossas mãos. A gente tem essa potência para viver na nossa vida. Porque se eu sei aquilo que me machuca e aquilo que me faz bem, eu dominei o jogo da vida. Eu dominei esse jogo aqui. E nada mais é do que tu tá vivendo um jogo. A gente tá aqui vivendo um jogo. Cada um recebeu um corpo, cada um recebeu uma história e cada um tem que viver essa história. A questão é, tu vai viver essa história a partir dos teus medos ou a partir dos teus sonhos? Existem esses dois caminhos e eu escolhi há muito tempo atrás que eu ia viver a partir dos meus sonhos e eu ia fazer o que tivesse que ser feito para vencer todos os meus medos. Então se tu tá aqui nesse canal, se tu quer vencer os teus medos, se tu quer ser uma mulher que sonha, que vai atrás, que realiza e que vive uma vida autêntica, verdadeira, tu precisa ficar nesse canal, compartilhar com todo mundo que tu conhece, porque nós precisamos de pessoas que falem a verdade, porque nós precisamos de pessoas autênticas, porque nós precisamos despertar a nossa essência, a nossa verdade. Já chega da gente ser robô, já chega da gente ser todo mundo igual. Eu quero que tu te torne a tua melhor versão, eu quero que tu te torne a tua versão autêntica. Porque é isso que faz uma jornada valer a pena. É isso que faz a vida valer a pena. E eu me lembro vários momentos da minha vida que eu olho na minha jornada e eu penso assim, que bom que eu fiz mesmo com medo. Que bom que eu tive a coragem de vir aqui pra Alemanha, mesmo morrendo de medo. Eu me lembro que quando eu conheci o Rafa, já sabia que ele era alemão, então eu entendia que em algum momento eu ia ter que vir pra Alemanha. Eu me lembro que eu chorava, eu falava, tua família não vai gostar de mim, eu não vou saber falar, e não sei o quê. Eu me lembro que eu chorava de medo. Ao mesmo tempo, eu acho que é tão maravilhoso tu entender que aquilo é um medo e tu dizer assim, eu não vou me aprisionar por isso. Eu não vou me prender nesse lugar, porque é a pior coisa do planeta Terra, é nós vivermos aprisionados e sem saber. Porque se tu tá dentro de uma cadeia, tu sabe que tu tá dentro da cadeia. Agora, se tu tá numa cadeia sutil, numa cadeia mental, um emaranhado de medo, num emaranhado de insegurança, tu acha que tu tá super livre. E quando tu vai ver, não, tu não tá fazendo o que tu gostaria, tu não tá indo atrás dos teus sonhos, tu não tá tentando coisas novas, tu não tá encontrando o amor da tua vida, porque tu não consegue colocar aquilo que tu quer, tu não consegue expressar a tua verdade. Então tu tá deixando de fazer um monte de coisa que na verdade era só um medo. A gente não pode levar os nossos medos a sério. Não leve os teus medos a sério. Os teus medos são os bobos. Os teus medos são bobos, são palhaços. E eles estão rindo da tua cara. Porque quando a gente vence o medo, a gente diz, meu Deus, por que eu tinha tanto medo, hein? Deus, eu te desejo que nesse dia de hoje, no dia que tu tá vendo esse vídeo, isso vire uma chavinha no teu coração e tu entenda, os meus medos são bobos e eu vou começar a rir deles e viver minha vida como eu quero, porque é isso que tu merece. Um excelente dia pra ti e até o próximo Café da Deusa.